Jesus, amém? Bom estar com os irmãos, uma saudação lá dos irmãos lá de Brasília. É bom ver aqui rostos antigos e rostos novos, né? Rostos que já estão envelhecidos com o tempo, mas mais perto do Senhor também. Então a nossa vida é assim, é de passagem. Nós aqui somos passageiros. Essa passagem aqui em Gênesis, capítulo 18, fala sobre a conversa de Deus com Abraão. E antes de eu entrar aqui na passagem, deixa eu contextualizar um pouco. No capítulo 18, versículo 1, o Senhor aparece a Abraão, diz aqui o texto, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé, pouca distância, e quando os viu, saiu na entrada da sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. E disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até o seu servo. Está bem, faça como está dizendo, respondeu. Abraão então foi apressadamente à tenda, disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e façam os pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu ao servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então a coalhada, leite e novilho para que havia preparado, e os serviu. E enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Deixa eu só explicar um pouco. Por que é importante essa leitura? Por que é importante esse momento de Abraão recebendo esses 3 homens? Não está dizendo aqui, mas esses 3 homens é o próprio Deus e mais 2 anjos. Ou, como alguns dizem, é uma teofania. É o Senhor Jesus que está falando com Abraão. E ali estão 2 servos de Deus, 2 anjos. Pode ser também entendido como o Senhor, Jesus e o Espírito Santo, a trindade ali representada naqueles 3 homens. Mas independente disso, o fato é que Deus estava ali. Abraão não sabia que era Deus, mas quando ele viu 3 homens chegando, ele teve um ímpeto. Ele saiu correndo, ajoelhou diante daquelas pessoas e pediu para eles: fiquem, eu vou servir vocês. Eu quero servir vocês. Lavem os pés. Mandou lá trazer o melhor novilho, pegou a melhor farinha, preparou uma refeição, serviu aquelas pessoas. Tudo isso porque dentro do coração do Abraão tem um coração hospitaleiro, de serviço. Ele fez isso não como um mandamento, mas como algo que vem dele. Era alguém que estava disposto a servir. Deus então recebe aquilo e depois se apresenta a ele dizendo quem é Deus e lhe faz a promessa que ele tanto aguardava: você vai ter um filho, o filho da promessa. Aí, depois de terminada essa promessa, a leitura que o nosso irmão Ricardo fez no versículo 16, Abraão, já terminado a refeição, já recebeu a sua promessa, e aí então Deus pergunta para os outros 2 que estão com ele: eu vou esconder do Abraão o que estou para fazer? O que ele estava para fazer? Diz aqui que ele avistou Sodoma e Gomorra lá embaixo. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes ele fala: eu vou falar para o Abraão. Jesus também tem uma conversa com os seus discípulos dizendo: um amigo não se esconde as coisas. E ele diz para os seus discípulos, ele fala: agora eu chamo vocês de amigos, não chamo vocês mais de servos, porque eu vou dizer para vocês tudo o que vai acontecer. Então Deus, ele nos trata como amigos, ele nos diz o que está para fazer. Um amigo é transparente com outro amigo. Essa é uma lição interessante desse texto. Se você tem planos, se você quer fazer coisas grandes na sua vida, compartilhe com seus amigos. Não esconda dos seus amigos, né? Fale com eles sobre coisas importantes na sua vida. A amizade serve para isso. Enfim,
O Abraão então fala para os seus servos: eu vou contar para Abraão, né? Deus fala: vou contar para Abraão o que eu vou fazer. Abraão, eu ouvi muitas coisas sobre Sodoma e Gomorra, e vou descer lá e ver se assim são as coisas. Se for, vou destruir a cidade. Os anjos partem para Sodoma e Gomorra, e fica Deus, e Abraão ainda fala: pera aí um pouquinho, deixa eu trocar um dedinho de prosa com o senhor, né? E ele conversa. Abraão se achega diante de Deus, e ele busca interceder pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Pensa numa gente ruim, pensa numa gente torta, gente errada. Sabe o que o Abraão fez? Intercedeu por essas pessoas, né? Ele fez como Jesus teria feito. Eu digo que Abraão andava tanto com Deus que ele começa a se parecer com Deus, ele começa a pensar como Deus. E ele pergunta: Senhor, no versículo 23, Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o injusto? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que estão lá? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma forma. Longe de ti, não agirás com justiça o juiz de toda a terra? Olha, boa pergunta, não é? Será que eu vou esperar do Deus justo, eu espero injustiça? Não. E o Abraão está só checando. Mas o Senhor, eu sei que o Senhor não é injusto, mas eu quero perguntar: o Senhor não faria algo assim? Faria? Eu quero conhecer melhor o Senhor, eu quero entender um pouco mais os seus desígnios, eu quero saber por que, afinal de contas, o Senhor vai destruir aquela cidade. E aí então responde Deus no 26. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade todinha por amor a eles. E essa é a primeira lição que eu quero tirar dessa passagem. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, nós precisamos interagir com o nosso Deus. E o que eu aprendo sobre Deus nessa passagem? Qual é o caráter de Deus? Qual é o traço de caráter de Deus que fica mostrado aqui, evidenciado? O primeiro é que Deus ama. O segundo é que Deus é justo. Ele não vai destruir o injusto junto com o justo. Ele não vai tratar o injusto da mesma forma que ele trata o justo. Ele também não vai tratar o justo da mesma forma que ele trata o injusto. Ele não vai destruir enquanto ele não tirar os justos do lugar onde ele está para destruir. Também mostra a misericórdia de Deus. Deus está dizendo: olha, tem uma cidade com milhares de pessoas. Os estudiosos estimam em mais de 100 mil habitantes. Alguns dizem talvez 300 mil habitantes em toda a planície. E por amor a 50, Deus não vai destruir aqueles 300 mil, que são injustos e merecem a destruição. Mas por amor a 50, Deus não vai misturar o justo com o injusto. E o Abraão então ouviu essa resposta e não ficou feliz. Ele vai um pouco mais, no 26. No 27, mas Abraão tornou a falar: sei que já foi muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, e que eu não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50? Destruirás a cidade por causa dos 5? É uma boa pergunta. Será que Deus vai ser taxativo? Será que ele vai usar um detalhe da lei para punir a todos? Deus, será que ele vai ser irracional e vai usar a lei fria para julgar as pessoas? E a resposta de Deus nos mostra que ele não é esse tipo de juiz. Ele não é um juiz sem coração que vai usar a lei fria para julgar as pessoas. Ele diz: olha, se faltar 5, por amor aos 45, não vou destruir a cidade. E Abraão podia ficar feliz, ele já entendeu. Mas ele fala: mas Senhor, e se faltar mais 5, né? E se fosse só 30?
E Deus fala, por amor dos 30, não vou destruir a cidade. E Abraão vai um pouco mais insistentemente. Eu, na verdade, gosto muito do Abraão, esse caráter de insistir pela salvação das pessoas. Ele está preocupado com a salvação das pessoas e ele insiste em oração diante de Deus pelas pessoas. E eu pergunto para você, você tem insistido nas suas orações pela salvação das pessoas? Porque o Abraão está aqui intercedendo por pessoas justas. Nós vivemos num mundo que não é tão diferente de Sodoma e Gomorra, não é? Aqui as cidades da Baixada, da Planície, aqui de Santos, eu acho que não são tão diferentes como os moradores de Sodoma e Gomorra, da planície de Sodoma e Gomorra. Mas quem está intercedendo pelas pessoas diante de Deus? Bom, Abraão insiste até chegar em 10. E se houver só 10, Senhor? O Senhor vai destruir? E aí Deus termina falando, não vou te destruir por amor aos 10. Abraão, obviamente, está preocupado com o seu sobrinho, o Ló, a quem ele ama, criou como filho. O Ló está casado, tem filhas, e o Abraão está preocupado com eles. E então, Deus fala, não vou destruir. E aí Deus encerra a conversa. Talvez o Abraão ainda tivesse mais uma perguntinha e tal. Aí Deus fala, bom, por amor dos 10 não vou destruir. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. No capítulo 19, versículo 1, começa então a história de como foi essa destruição de Sodoma. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se o rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à minha casa, a casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Você fala, mas não limos essa passagem agora há pouco? Essas pessoas devem ter pensado, esses anjos devem ter pensado, que mania boa que esse pessoal tem por aqui. Como a turma dessa região é hospitaleira. A gente vai ver mais para frente que não tem nenhuma hospitalidade nessa região. Mas há uma só, daqueles que são servos do Senhor. Com quem o Ló aprendeu essa hospitalidade? Com Abraão. Essa é uma outra lição que nós tiramos dessa história. Quando nós agimos como servos do Senhor, os nossos filhos, aqueles que nos cercam, aqueles que assistem a nosso testemunho, eles aprendem conosco como agir. Sabe, irmãos, que como evangelista e como missionário, eu quero salvar a vida de muita gente. Eu quero ajudar muitas pessoas a conhecer o Evangelho. Mas de todas, as que eu mais quero é do meu filho e da minha filha. E saber que a forma como eu vivo influencia diretamente a eles. Me aumenta a responsabilidade. E eu fico feliz de ver que Deus é amoroso. E veja só como Ló recebeu de Deus a mesma misericórdia que Abraão tinha recebido. Porque a promessa de Deus, a aliança de Deus foi com Abraão. Abraão recebeu essa promessa, ensinou para o Ló. E apesar do Ló não ser um descendente direto dele, Deus está cuidando desse homem. E esse homem está agindo diante de Deus como se fosse o próprio Abraão. Ele aprendeu. O que nós fazemos ensina as pessoas. E aí então os homens respondem para o Ló, não vamos passar na sua casa não, nós vamos dormir na praça, ô Ló. E o Ló insiste com eles, insiste, até que eles falam, tá bom, nós vamos na sua casa. Sabe por que o Ló estava tão preocupado que eles não dormissem na praça? Porque o Ló conhecia o tipo de habitante que tinha naquela cidade. E estando lá os homens na casa do Ló, o Ló oferece todo um banquete para eles, eles comem, eles se fartam também. E aí vem toda a cidade, os moradores, os homens, os velhos e os novos, cercam a casa do Ló e batem na porta lá. O Ló sai, fecha a porta atrás dele e vai conversar com os homens. E aí eles falam, traz aí os moradores, os visitantes que chegaram na cidade. Traz eles para fora que nós vamos estuprar eles.
Olha que conversa, né? Nós vamos ter relações sexuais com eles. E o Ló fala, não, peraí, esses homens estão debaixo do meu lar, da minha proteção, da minha casa. Não façam maldade dessas com eles, né? Inclusive Ló chega ao ponto de oferecer as 2 filhas. Ele fala, eu tenho 2 filhas aqui, eu trago elas. Se vocês estão tão precisados assim de fazer relação sexual, façam com elas, mas não toquem nesses homens, porque eles são meus hóspedes. A hospitalidade no Oriente, no mundo onde o deserto era muito agressivo, era um valor inegociável. E se você queria saber se alguém era de Deus ou não, observe a hospitalidade da pessoa. Abraão era hospitaleiro, porque ele estava protegendo as pessoas do deserto. Ló era hospitaleiro, e ele estava protegendo as pessoas da maldade, aqueles cidadãos da maldade dos moradores da cidade dele. Nós precisamos ser hospitaleiros nesse mundo, protegendo as pessoas das dificuldades da vida, das necessidades físicas, protegendo as pessoas com aquilo que temos, com os nossos bens, receber as pessoas na nossa casa, fartar as necessidades delas, protegê-las dos intempéries do mundo. Mas também precisamos ser hospitaleiros como Ló, ao ponto de oferecer a nossa própria carne para proteger as pessoas da maldade do mundo. É muita coragem, é muita disposição, é muita generosidade para proteger o valor da hospitalidade. Isso, com certeza, somou mais ao testemunho que o Ló já tinha diante de Deus. Esses homens, então, eles não, obviamente, permitem que Ló leve as suas filhas para aquela gente estuprar. Antes, os anjos saem, pegam o Ló, tiram de fora da casa, põem para dentro, e eles fazem um clarão que cega todos os moradores da cidade, e eles não encontram a porta da casa do Ló. Diz aqui então, no versículo 9: saíram da frente, gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. É os moradores falando com Ló. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes, os anjos, agarraram Ló, puxaram-no para dentro, fecharam a porta, depois feriram de cegueira os homens que estavam na porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. No 12, os 2 homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e disse-lhes, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher, suas filhas, ou você também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Eu vou terminar a história, depois eu vou fazer aqui algumas digressões sobre o texto. Versículo 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, versículo 24, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu a densa fumaça subindo da cidade, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície,
lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Vamos parar aqui. O que eu percebo nessa passagem, que há alguns personagens. Qual é o personagem principal dessa passagem? Quem que é? O personagem principal da passagem é? Quem? Deus. Ele está mostrando para nós sobre o seu caráter, a sua justiça, a sua misericórdia e o seu amor. E a sua justiça, que eu já falei, né? Mas eu falei de novo que é para a gente entender que Deus é justo. Mostra para nós a santidade de Deus e que Ele não suporta a maldade e que Ele agirá contra a maldade em algum momento. Nós não sabemos qual é o momento, mas nesse caso o momento era aquela noite, ou melhor, aquele dia. Deus fez chover fogo e enxofre sobre aquela cidade. Um irmão nosso, Ted Stewart, esteve lá na região procurando pela localização onde seria a cidade de Sodoma e Gomorra, e eles encontram numa certa planície perto do Mar Morto umas pedras que na verdade quando você quebra elas é um enxofre, e eles fizeram alguns testes com esse enxofre. Eles botam fogo naquilo ali e a temperatura que aquilo alcança destruiu o forninho que eles estavam tentando testar para saber qual era a temperatura que alcançava. É um fogo terrível, ao ponto de derreter a própria a pedra, as rochas, tudo derrete. Aquilo é um fogo impressionante. É uma destruição total, não é uma destruição mais ou menos. É totalmente destruído. Deus faz assim com o mal. Deus faz assim com a impureza. Ele queima, Ele destrói até o final. E quem estiver no meio da impureza vai junto. E essa é a justiça de Deus, essa é a santidade de Deus, é o poder de Deus, que deve nos trazer alguns pensamentos. Como é que eu estou diante de Deus? Esse é o primeiro personagem, é o principal, é o maior de todos, são as lições mais importantes que nós temos para aprender. Tem um outro personagem importante. Quem é? O Abraão, não é? Mas o Abraão não está lá em Sodoma e Gomorra. Não, ele não está, mas o pensamento dele está. As orações dele estão sobre Sodoma e Gomorra. As orações dele estão sobre seu sobrinho Ló. Ele é um servo de Deus. Ele é aquele que tem uma aliança com Deus. Esse homem é muito importante. E nós aprendemos muito aqui sobre hospitalidade, sobre intercessão, sobre oração, sobre relacionamento com Deus, sobre ser como Deus, sobre ser amigo de fato de Deus. Abraão é chamado o amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus? Nós temos aliança com Deus, nós somos servos de Deus, nós estamos aprendendo com Abraão. Abraão é nosso pai na fé. A Bíblia fala em Gálatas, né? Que nós recebemos a promessa que estava em Abraão: "Se tu uma bênção, e aqueles que você abençoar vão ser abençoados, e aqueles que você amaldiçoar também vão ser amaldiçoados." Nós aprendemos muito com Abraão. Qual é o outro personagem importante? O Ló, não é? Ele é a segunda geração de alguém que tem aliança com Deus. Ele é alvo da misericórdia de Deus. Ele é beneficiário das bondades de Deus para com Abraão. Ele é um dos primeiros abençoados por Abraão, que foram abençoados por Deus. O Ló, se você tem filhos, seria como seus filhos. É a segunda geração de uma família que está seguindo a Deus. Nós aprendemos com ele que está seguindo os exemplos do pai, muita coisa boa com o Ló. Temos um outro grupo de personagens aqui. Quem são? Nós temos os habitantes da cidade. O que nós aprendemos com eles? Muita coisa. Pode pensar nada. Nós aprendemos muito. Aprendemos que as pessoas que não conhecem a Deus, que se afastam de Deus, se transformam em monstros. E que a turba, a massa, quando as pessoas agem juntas,
essa monstruosidade se multiplica. As pessoas, elas não têm consciência quando elas estão em bando. E elas fazem maldades que elas mesmas não fariam sozinhas. Mas quando elas estão em grupo, elas estavam dispostas a estuprar anjos, visitantes. Um valor que não era só das pessoas de Deus. A hospitalidade no povo oriental é famosa até hoje. E eles estavam rompendo com a hospitalidade para praticar maldades. A maldade deles estava muito, muito grande. Aprendemos com eles que não devemos nos afastar de Deus de forma nenhuma. E que devemos tomar muito cuidado quando andamos em bando. Quando andamos em grupo. Temos que ter cuidado para não romper com os nossos valores, com aquilo que acreditamos que é certo, para agradar os outros. Essas pessoas foram destruídas. Nós aprendemos com eles o que eles fizeram e qual foi o destino deles. Tem um outro grupo de pessoas. Quem são? Os anjos, né? Os anjos, servos de Deus, que são enviados de Deus, missionários de Deus. E eles estão insistindo com o Ló para sair da destruição. Temos hoje anjos? Sim, não exatamente como eles, que têm o poder de destruir uma cidade, nem cegar as pessoas, nem outras coisas, mas são anjos enviados de Deus. E eles têm uma mensagem, e é uma mensagem de salvação. Salvai-vos dessa geração perversa. Em Atos 2:38, o apóstolo Pedro age como esses anjos. Ele diz para aquela nação de Israel, 3.000 pessoas se batizaram, e ele está dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E essa promessa é para vós outros, para todos aqueles que ouvirem a mensagem, para eles, para seus filhos e os filhos dos nossos filhos. Somos nós, anjos do Senhor, aqueles que têm aliança com Deus, um chamado para pregar a outros e insistir com eles para que saiam o mais rápido possível do meio dessa geração perversa. Você é um anjo do Senhor. Você tem uma mensagem de salvação para as pessoas e você deve insistir com elas. Chegou um ponto, nós temos aqui um outro grupo de personagens. Quem são? Os genros, né? Os genros do Abraão. Os genros do Abraão, você vê eles aos montes aí. Eles estão aí. Obrigado. Genros do Ló. Os genros do Ló. Estão aí, né? Você conhece eles. Você fala: olha, salvem-se, saiam do mundo, venha para Jesus, vamos seguir a Jesus juntos. E eles pensam que você está de brincadeira. Eles pensaram aqui que o Ló estava brincando. Esse Ló é um fanfarrão. Ei, Ló, para com isso, Ló, que bobeira. É claro que não, nunca choveu fogo, rapaz, vai chover fogo agora. Jesus nunca voltou, vai voltar agora. Quer dizer que vai ter inferno? Não, não vai ter inferno coisa nenhuma. Vamos curtir essa vida aqui, vamos deixar para lá. Os genros do Ló estavam convivendo com as filhas do Ló. Eles iam se casar com elas. Eles estavam recebendo influência dessa família do Ló. Eles poderiam pegar essa influência e acreditar que o Deus que o Ló serve é um Deus sério. Mas eles não acreditavam. O que aconteceu com eles? Muitas pessoas, eu já preguei o Evangelho e elas não estão na igreja hoje. Algumas estão vivas e ainda podem se arrepender e, quem sabe, salvar suas almas. Mas outras realmente não morreram longe do Evangelho. Suas almas, eu não sei o destino final delas. Mas diz as Escrituras que aquele que não crê está condenado. Quem não crê está condenado. Se você está aqui hoje nos visitando e você se parece de alguma forma com os genros do Ló, você vem aqui na igreja, se relaciona com pessoas que são influenciadas por Deus, que estão buscando a salvação, que têm uma aliança com Deus, mas você não está deixando que essa influência mude a sua vida,
E quando elas te chamam para salve-se dessa geração iníqua, e você fala, não. Bem, deixa eu te dizer, você precisa mudar a sua postura. Talvez hoje seja a última vez que você tem essa oportunidade. Você não sabe quando vai ser. Mas se for hoje, tome uma decisão hoje. Agora. Saia dessa posição de inimigo de Deus e reconcilie-se com o Senhor. Entregue a sua alma hoje para o Senhor. As filhas do Ló, juntamente com o Ló, são como nós também, né? Pessoas que acreditam em Deus, seguem a Deus, mas dá uma titubeadinha. Sabe, peraí, eu vou, mas eu não vou, vou, mas não vou. Eu vou, mas eu estou mais ou menos aqui, eu vou, mas eu vou amanhã. Eu vou, mas deixa eu cuidar das coisas aqui primeiro. Eu vou, mas eu estou com um pezinho ali. E os anjos pegaram eles à força, e arrastaram para fora da cidade, por amor a Abraão. Diz o texto que foi por amor a Abraão, porque eles estavam relutantes em sair. Por que as meninas estavam relutantes em sair? Porque os maridos delas não estão vindo. Isso nos mostra que a salvação é individual. Se você está se relacionando com alguém que não quer sair do mundo, nesse caso, os anjos, por amor a Abraão e sabendo da iminência da destruição, os anjos foram lá e tiraram elas à força. Mas se você está namorando com alguém, se relacionando com alguém que não quer saber de Deus, você precisa sair desse relacionamento. Esse relacionamento não vai te produzir nada de bom. Se você está do outro lado do relacionamento, você é o genro que não quer seguir também, precisa também mudar, né? Mas eu estou falando hoje com os irmãos. Você está relacionando com alguém que não é da igreja, a Bíblia fala, olha, não se coloque em julgo desigual. Não quer dizer que você não possa namorar com alguém que não seja da igreja. Eu não era da igreja, minha esposa começou a namorar comigo, me trouxe essa influência, eu aceitei Jesus. Então foi ótimo para mim, mas ela segurou bem as pontas. Enquanto eu não me batizei, enquanto eu não me decidi por Jesus, enquanto eu não demonstrei que eu tinha um apreço pelas coisas de Deus, ela não firmou bem o relacionamento comigo. Depois que eu me batizei, que ela veio falar assim, então, te amo. Agora eu posso falar, agora a gente pode desenvolver um relacionamento sério. Uma outra irmã que eu conheço se relacionava com um rapaz. O rapaz vinha para a igreja 1 ou 2 vezes, depois não queria vir mais. Ela insistiu com ele. Ele falou, sabe o que é? Esse negócio de igreja não é para mim. E ela chutou ele. Ele falou, então você também não é para mim. A igreja não é para você, você também não é para mim. E Deus trouxe uma outra pessoa para a vida dela, e ela está muito bem hoje. Às vezes a gente acha que aquela é a última pessoa do mundo que vai gostar de você. Não sei se você sabe, mas nós vivemos num planeta que tem 7 bilhões de pessoas. Portanto, uns 3 bilhões e meio do outro sexo, certo? Você vai poder se relacionar, tem algumas opções para você, não é possível. Né? Que é um só que tem que ser. Você pode chutar esse negócio aí para lá. Se a pessoa não está te atrapalhando a seguir Jesus, só deixa esse negócio. Lucas 17, e vamos ver do versículo 24 em diante. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Versículo 25. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para trás para coisa nenhuma. Versículo 32. Lembrem-se da mulher de Ló.
Eu vou repetir. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será deixada e outra tirada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e outra será deixada. Você tem colegas no trabalho, está dizendo que você vai estar no meio do seu trabalho, Jesus vai voltar. Você sendo um crente fiel, você vai ser levado para os céus. E o outro vai ser deixado. E esse mundo, entesourado para a destruição, será destruído. Você vai estar na cama com o seu cônjuge, que numa cama dormem 2 pessoas. Quando 2 pessoas dormem numa mesma cama, quer dizer que é o seu cônjuge. Se você casou com alguém que é cristão e acha que porque você casou com quem é cristão vai se salvar, não vai. O cônjuge vai ser levado, cristão fiel, e o outro que não é, vai ser deixado. Outra pessoa da sua casa vai estar ali lavando a louça com você. Seu irmão, sua irmã não aceitou Jesus. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Lembrem-se da mulher de Ló. Jesus fala, olha, não volte para trás. Não volte seu olhar para trás. A mulher do Ló olhou para trás. O que é olhar para trás? Ela já estava salva. A vida dela estava salva. O marido dela estava salvo. As filhas delas estavam a salvo. Ela olhou para trás. Você acha que Deus transformou ela em estátua de sal só porque ela precisava dar uma olhadinha para trás, só para satisfazer a curiosidade dela, para ver que altura chegou as chamas? O fato dela ter olhado para trás mostrou o que sobre ela? Sobre o coração dela. Nós cantamos agora há pouco aqui, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. Onde estava o coração dessa mulher do Ló? Lá na cidade. O fogão dela, o armário dela, a casa dela, as coisinhas dela, os genros, as roupas, as amigas da cidade. Ela se apegou mais à cidade do que à salvação. O apóstolo João fala para nós, não amem o mundo, nem o que nele há. Se você fizer isso, você se transforma em inimigo de Deus. Essa mulher olhou para trás. Sabe que ela ia ser uma lamúria na vida do Ló? Ela fala, Deus, você viu? Destruiu a cidade, tudo nossas coisas. Você viu, Ló, esse Deus que você serve? Nossos rebanhos, tudo, morreram tudo. O Ló, não era que ele era rico. Ele era riquíssimo. Foi tudo destruído. Acabou. Ele só tem uma coisa, a alma dele e da sua família. Essa Deus preserva. Talvez todos os seus bens, talvez tudo que você tenha não seja preservado, mas Deus vai preservar você e a sua família, que quiser. Porque se ela não quiser também, a mulher do Ló virou estátua. Como eu perguntei no começo aqui, né, todos esses personagens, em quem você se assemelha mais? Eu espero que você se assemelhe muito a Abraão. Espero que você se assemelhe muito ao Ló, aos anjos que estão tentando salvar pessoas nesse mundo perdido. Sei que até em alguns momentos você vai se assemelhar com as filhas do Ló, que estão na igreja, mas muito titubeante. Eu espero que você de forma nenhuma se assemelhe aos genros do Ló. E muito menos com os cidadãos daquela cidade. Que você não seja aqueles que praticam as maldades que desagradam tanto a Deus. Mas eu espero de fato que você se assemelhe a Deus. Nós queremos ser como Deus, como Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Como Paulo ora para a igreja em Colossos, Efésios, que ele está sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Esse é o nosso alvo maior, ser como Cristo, ser mais como Deus, que ama as pessoas, que busca uma santidade,
que ama, que tem misericórdia, que cuida das pessoas, mas é também santo. Quem você se assemelha? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Quero terminar também com uma oração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Se você, nessa pregação de hoje, se assemelha com alguém que não deve, você quer mudar, talvez você seja como uma mulher de Ló, alguém que está na igreja, já se batizou, já se salvou, mas está olhando para trás, está sentindo saudade das noitadas com cerveja, com os amigos, está sentindo saudade de alguma coisa que você fazia que não agrada a Deus, está sentindo saudade de coisas que até são boas, mas não é o foco da sua vida, e você sente um desejo de talvez olhar para trás. Lembrem-se da mulher de Ló.